Mas essa notícia realmente, assim, ela foi muito devastadora, né? Dá para saber de antemão aí como é que foi esse ataque? Com relação à técnica usada pelos hackers, ainda nós não sabemos, mas é extremamente grave o que aconteceu. Então, acho que é importante pontuar, até para tranquilizar as pessoas em grande medida. Quando nós falamos desses valores, que alguns estimam que pode passar de R$ 1 bilhão, outros falam na casa de 400 milhões, mas, enfim, pouco importa, porque nós estamos falando de sistema financeiro, nós estamos falando de dinheiro e de confiança, principalmente. Então, o que aconteceu é que essa empresa ela presta serviços, isso é muito comum no mundo da tecnologia, nós temos esse empilhamento de serviços e tecnologia, ninguém é capaz de fazer tudo de ponta a ponta, então é mais ou menos como na nossa vida pessoal, nós usamos serviços da Meta, serviços do Google, serviços da Microsoft, de várias empresas para poder fazer o nosso trabalho. Com relação às instituições financeiras é a mesma coisa. Bom, essa empresa, ela teve essa brecha que foi explorada pelos hackers e eles conseguiram acessar as chamadas contas reserva. O que é isso? São as contas entre as instituições financeiras. São contas que são registradas no Banco Central, porque nós temos que lembrar que dentro de um dia, as pessoas ou as empresas, elas transferem recursos do Banco A para o Banco B e também do Banco B para o Banco A. E essa conta nunca fica 0 a 0. Então, existe esse pulmão, essa reserva chamada de conta reserva, justamente para fechar esse equilíbrio e esse balanço. Eles conseguiram retirar esses recursos de 5 instituições e tentaram fazer a conversão para criptomoedas, justamente para sair do sistema financeiro tradicional. Então, é aí que nós começamos a ter uma série de alertas das empresas que fazem, as exchanges, né, que fazem essa conversão para criptomoeda, porque eram volumes e num fluxo absolutamente anormal. Então é aí que o Banco Central começa a agir e bloquear esses acessos, ou seja, conter os danos. Uhum. Como é que você estava falando que nesse caso, né, você explicou um pouquinho a via de acesso, né, como que eles exploraram a fragilidade destas empresas, mas a gente sabe que para outros tipos de empresas que não necessariamente trabalhem aí com esses meios financeiros, como foi o caso citado, como que os hackers exploram a fragilidade dentro das empresas? Porque tem que tomar muito cuidado, né? A gente sabe que não é a primeira nem a última vez que esse tipo de coisa, infelizmente, vai acontecer. Sem dúvida, chama muita atenção porque os valores aqui são vultuosos e, volto a dizer, é o sistema básico de confiança da economia, né? Mas com relação a todos os demais negócios, não por acaso a cibersegurança ela está no topo da prioridade, da preocupação, porque a internet ela transmite essa sensação de que está tudo perfeito, está tudo funcionando, até que acontece uma falha catastrófica, né? Então, até o momento em que nós ficamos sem internet, mas principalmente quando acontecem esses ataques. A forma de ataque, os hackers eles ficam testando se tem alguma brecha. Então, a metáfora que eu uso é como se fosse um ladrão andando pela rua, o que ele busca é uma casa que está com o portão aberto, é uma casa que tem uma fragilidade de acesso, então eles tentam encontrar fragilidades de sistema. Agora, a segunda forma mais comum é o que se chama de engenharia social. Então, é o phishing, é tentar mandar link malicioso, é tentar explorar o descuido que as pessoas muitas vezes têm em usar senhas repetidas e muito frágeis. Então, é tentar fazer o quê? Assumir a identidade de uma pessoa ou de uma empresa para daí acessar um sistema e causar os danos. Uhum. Agora, Arthur, quem que pode ter sido mais prejudicado? A gente sabe que muita gente, né? Mas assim, a dimensão desse ataque, dá para a gente falar um pouquinho aí sobre a dimensão dele? Eu não tenho dúvida que quem é mais afetado são dois entes, né? O primeiro, a própria empresa de software, a CIM, porque imagina, para chegar no ponto em que o Banco Central desconecta ela do sistema, porque é uma falha gravíssima, uma falha que não pode ser investigada e ela continuar em operação em paralelo. Então, quer dizer, para essa empresa é um dano bastante grave. E o segundo dano é justamente na imagem do sistema financeiro brasileiro, do Banco Central, das instituições, porque, volto a dizer, para tranquilizar as pessoas,
nós não temos nenhum problema nas nossas contas de pessoa física, de pessoa jurídica, nenhum dinheiro foi tirado, então fique tranquilo, não precisa sair correndo para conferir o seu saldo. Nós temos que lembrar que tem vários mecanismos onde as instituições financeiras, inclusive, elas têm reservas para recompor valores perdidos em fraudes, em ataques. Então, tudo isso é muito provisionado, uma espécie de seguro que também é estabelecido. Mas, é claro, nós temos aqui um problema de imagem arranhada, mas sem sombra de dúvida, a CIM é a empresa mais afetada nesse caso todo. Você acha que esse roubo realmente vai entrar para a história como o maior já ocorrido no Brasil? É cedo para falar nos montantes, né? Porque, volto a dizer, nós temos aqui as notícias nas primeiras horas, então é por isso até que os valores estão variando tanto, né? Alguns falam em alguns milhões, depois chegamos nessa cifra de mais de 1 bilhão, mas o ponto é que certamente está no topo desse ranking dos maiores ataques ao sistema financeiro brasileiro. Como você muito bem disse, não é o primeiro, não será o último. A economia foi muito digitalizada, o dinheiro hoje é digital, então é por isso que nós temos esses criminosos que, aliás, eles não atuam só do Brasil no sistema financeiro brasileiro. Nós temos hackers brasileiros que exploram falhas no mundo todo e o contrário também é verdade. Então, esses crimes, eles acontecem sem fronteira, mas esse coloca dentro do que acontece dentro do Brasil, certamente no topo do ranking. Agora, Arthur, só para a gente encerrar, né? Há alguma forma, a gente sabe que existe, mas é difícil porque, como você mencionou na sua primeira resposta, eles encontram brechas, né, de agir. Mas há alguma forma e alguma dica que você daria para quem está nos assistindo e de como se proteger contra esses ataques? Olha, para quem é empresário e está nos assistindo, é muito importante encontrar os parceiros corretos, fazer os investimentos adequados. Muitas vezes nós temos aquilo que se chama de hackers do bem, que são capazes de explorar essas falhas, e eles até comunicam às empresas, dizendo, olha, eu achei isso aqui e eu poderia invadir se eu fosse um hacker do mal. E muitas empresas não tomam as providências, então é importante fazer os testes. Existem empresas que só fazem isso, elas encontram as brechas para depois sugerir medidas, para sugerir quais ferramentas poderiam mitigar. Então eu acho que o ponto de partida para quem está nos assistindo antes de mais nada, fazer esse diagnóstico, e o segundo passo é muito treinamento nos hábitos das pessoas. Isso, felizmente, é cada vez mais recorrente, as empresas e as pessoas ganhando essa consciência de que a maior brecha, volto a dizer, que é explorada, é a engenharia social. Então, no final das contas, fazendo mais uma vez essa comparação com o mundo físico, são as pessoas que acabam deixando a chave na frente de casa. É isso. Muito obrigada, então, pelas suas dicas, pelos seus esclarecimentos em relação a esse roubo aí que, né, tão significativo aqui no Brasil e que as pessoas e empresas invistam, então, em cibersegurança, né? Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, muito obrigada pela sua participação e um ótimo resto de semana para você. Obrigado igualmente. Até a próxima. Até a próxima.